Meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, estamos juntos mais uma vez. Para mim, um grande motivo de alegria. E hoje nós vamos começar a última parte de uma sequência de estudos ou reflexões que estamos fazendo. A primeira das séries foi sobre o pecado e suas consequências. Já vimos sobre isso. Depois nós gravamos sobre o arrependimento. E hoje nós vamos começar a compartilhar a palavra sobre o perdão, sobre o perdoar. E em primeiro lugar, nós vamos verificar à luz da palavra de Deus o que é perdão, o que é perdoar. E nós concluímos por três coisas básicas à luz da palavra de Deus. Primeiro, perdoar é dispensar a dívida. Todos nós somos devedores. Olha o que nos disse Jesus na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Entre as petições, nós encontramos nos versículo 12, Mateus 6, 12. Jesus nos ensinou a orar pedindo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoar pecados é perdoar dívidas. Nós devemos a Deus obediência. Quando desobedecemos, somos devedores. Devemos a Deus justiça. Quando praticamos injustiça, ficamos devendo. Devemos amor puro e verdadeiro acima de tudo e todos, amar a Deus e ao próximo. Quando não fazemos assim, adquirimos dívidas. Todo pecado constitui uma dívida. Não ter cumprido o nosso dever, a nossa obrigação, o nosso voto, a nossa aliança com Deus. Perdoar é dispensar as dívidas. Muitas vezes o credor dispensa a dívida de alguém que não tem como pagar. Por nós mesmos, nós não temos condições de pagar. E Deus resolveu em Cristo perdoar todas as nossas dívidas. Todas as nossas dívidas. Rasgou todas as duplicatas. Não põe em protesto. Ninguém será condenado se realmente se arrepender. Então, perdoar é dispensar as dívidas. Em segundo lugar, perdoar é esquecer a ofensa. Isto é, não guardar mágoa, nem ressentimento. Perdoar é esquecer a ofensa. Olha o que nos diz a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 12. Hebreus, capítulo 8, verso 12. E lá está escrito assim: pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. As misericórdias de Deus que não têm fim, são constantes, são imensas, são eternas. Pelas misericórdias de Deus, Deus apaga, esquece
todas as nossas iniquidades. Não lembra mais dos nossos pecados, dos seus pecados, disse Jesus, jamais me lembrarei. Jesus não sofre de amnésia. Não é esquecer o ocorrido, o fato. Quando alguém me fez o mal, alguém me machucou, me feriu, foi injusto, foi cruel para comigo, e eu resolvo perdoar, eu preciso perdoar, peço a Deus a graça, a misericórdia, a ajuda para perdoar, eu esqueço aquela ofensa, não guardo mágoa. Não guardo mágoa, e eu fiz pior com Jesus. Os nossos pecados crucificaram a Jesus. Então ele esquece, ele apaga, ele não leva em conta todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. A palavra é, havendo arrependimento, ele esquece, não cobra mais. Perdoar é esquecer a ofensa, é não guardar mágoa nem ressentimento. E em terceiro lugar, perdoar é libertar do cativeiro da culpa. É poder e do poder da morte. Quando nós estávamos meditando sobre o pecado, nós falamos várias coisas. O pecado entristece, o pecado adoece, o pecado escraviza, o pecado mata. Mas o perdão nos livra, nos liberta de tudo isso. Deixe-me ler um texto da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 6. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O pecado condena, o pecado escraviza, o pecado entristece, o pecado adoece, o pecado mata. E o perdão de Deus em Cristo Jesus nos liberta, nos livra de tudo isso. Põe alegria no lugar da tristeza. Põe esperança no lugar do pessimismo, da depressão. Põe vida abundante em lugar da morte, do espírito de morte. Perdoar à luz da palavra. São essas três coisas. Dispensar a dívida ou as dívidas. Esquecer a ofensa. Libertar-se, ficar liberto do cativeiro da culpa e do poder da morte. Isto é perdoar, no sentido
bíblico, no sentido da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a aprender e a viver esta vida de perdão, receber o perdão de Deus e perdoar uns aos outros. Amém?